Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui para realizar a nossa primeira live Tira Dúvidas sobre estágio. O assunto hoje é estágio supervisionado dos nossos cursos de farmácia e biomedicina a pedido de vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Giovana, sou coordenadora aqui do Polo de Solonópolis. E aí, antes de mais nada, né, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, alunos. A gente sabe o quanto de é corrido que vários de vocês deixaram aí os seus trabalhos para estar aqui compartilhando, né, esse momento junto com a gente, já registrar aquela sua dúvida. Então, muito obrigada pela presença de cada um, tá certo? Quero também dizer que vocês podem ficar à vontade para colocar as dúvidas no chat. Ao final da live, a gente vai separar uns minutinhos para poder estar destacando aqui as principais dúvidas. E aí, na sequência, as coordenadoras que estão aqui presentes com a gente, que eu vou já falar delas, vão estar respondendo aqui junto com a gente, tá bom? Então, boa tarde para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Quero dizer que aqui comigo, né, eu tenho toda a equipe de coordenadores e secretários dos polos da mantenedora Ana Regina. Então, eu vou saudar todo mundo aqui em nome do nosso coordenador líder, o Robert, né? Então, obrigada, meninos, pela participação de vocês. Vocês que são a equipe responsável por tirar as dúvidas, dar suporte a todo mundo. Muito obrigada. E aí, eu tenho aqui comigo também, vou já abrir o espaço para ela falar, a professora empresária, né, mantenedora dos polos, Ana Regina. Hoje a Ana faz a gestão aí de vários polos no Ceará, no Sertão Central, Médio Jaguaribe, Centro-Sul, e também estamos entrando agora na Paraíba. Então, temos alunos nossos aqui lá de Campina Grande. Uma boa tarde bem especial para vocês. E aí, por último, né, não menos importante, gostaria de dar uma boa tarde bem especial e, ao mesmo tempo, já agradecer a presença das duas coordenadoras que estão aqui comigo, que é a professora Cristiane Paiva. Professora Cristiane, muito boa tarde, obrigada. A professora Cristiane, gente, para quem não sabe, é aí coordenadora, né, do curso de farmácia. E eu tenho comigo aqui também a professora Alice Ornelas, que é coordenadora do curso de biomedicina. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra aqui para a Ana agora, essa gratidão também que a gente tem por esse momento. E, na sequência, fiquem à vontade para falar bastante, passar bastante conhecimento para os nossos alunos. E, no final, eu volto aqui com vocês para ler as principais dúvidas e a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos os nossos alunos, né, que estão presentes. Boa tarde também a todos os nossos colaboradores. E uma boa tarde muito especial também às nossas coordenadoras, né, a Alice e a Cristiana. Eu vou me apresentar, eu me chamo Ana Regina, eu sou mantenedora de 14 polos hoje, mais aqui no Ceará, no Sertão Central, Centro-Sul e Médio Jaguaribe, e agora a gente está na Paraíba, né, em Campina Grande, Cabedelo, e nós temos assim a grande satisfação de termos já esse público aqui participando desse momento. Então, assim, aproveitando a oportunidade, né, de agradecer as duas coordenadoras, que a gente sabe que nós, né, que temos um equilíbrio muito grande de pratinhos durante o dia, imagine elas duas, que são coordenadoras, né, de dois cursos, biomedicina e farmácia, e tão logo que a Giovana falou, elas foram totalmente abertas, disponíveis, e assim, a gente agradece demais a presença de vocês. Né? Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar e agradecer a Giovana, que é a nossa coordenadora do Polo de Solonópolis, né, pela iniciativa de articular esse momento tão importante para os nossos alunos. Porque, como todos nós sabemos, né, a missão da Estácio é educar para transformar. E os nossos alunos, né, são exatamente a nossa razão de ser e de existir. E esse momento é para vocês, por vocês. Né? A gente está formalizando essa primeira live, e aí vocês aproveitem o momento para tirar todas as dúvidas, mandar muitas mensagens, né? Porque no finalzinho vai ter o tira dúvida, para todo mundo ficar
bem craque, né, em tudo no tocante de estágio, tá bom? Então, tenha uma excelente tarde e vamos dar início, né? E aí, vamos começar com a Alice, né? antes de chamar a professora Alice, eu queria só passar aqui para o pessoal um recadinho super importante, tá, gente? Quem está procurando aí o campo para registrar a sua pergunta, deixar aquela dúvida que você tem, ainda não conseguiu tirar, aí no Teams vocês conseguem ver 2 balãozinhos, onde um deles tem um ponto de interrogação, tá? Então, clicando nele, vocês conseguem escrever a dúvida que vocês tiverem lá. Podem ficar à vontade para usar esse espaço, que a gente vai eleger aqui as principais dúvidas para responder para vocês, tá bom? Então, para iniciar, vamos chamar aqui a professora Alice Ornelas, do curso de Biomedicina. Boa tarde, professora Alice, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Giovana, Ana Regina, Robert, minha amiga Cris. É um prazer estar com vocês, alunos, para conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas a respeito dos estágios supervisionados, né, no curso da biomedicina. E aí, o que eu pensei aqui em trazer hoje para vocês? O que eu mais sinto de dúvidas dos alunos, né? Que são os campi, quais são os pré-requisitos, né? A carga horária. Então, primeiramente, eu gosto muito de enfatizar, né, com vocês, alunos, que para realizar os estágios obrigatórios da biomedicina, aonde a gente tem o estágio supervisionado 1, que deve ser cursado no 7º período, e o estágio supervisionado 2, que deve ser cursado no 8º período, o aluno ele deve ter cursado disciplinas consideradas, né, pré-requisitos e estar também matriculados, né, regularmente nas disciplinas de estágio. Então, isso é muito importante. Uma pergunta sempre que é feita para os nossos alunos é se pode fazer o estágio antes do 7º período. E isso não pode, né? O aluno ele precisa atingir a maturidade acadêmica, né? Isso está definido, né, pré-definido no regulamento do curso, né, nas DCNs. Então, o estágio supervisionado da biomedicina, ele deve ser feito no 7º e no 8º período, e na matriz atual, com uma carga horária de 352 horas em cada um deles. E aí, muitos alunos nos perguntam, né, professora, mas e as 500 horas que o conselho fala? Embora o conselho, né, cite que a carga horária mínima seja de 500 horas, né, e aqui a gente vai fazer mais do que 500, né, 352 mais 352, isso se dá pelo fato também de que nas DCNs, né, nas diretrizes nacionais curriculares do curso de biomedicina, é previsto que o estágio ele corresponda a 20% da carga horária total do curso. Então, quando a gente pega a carga horária total do curso, que soma um pouco mais de 3.200 horas, e calcula esses 20%, ele vai passar das 500 horas. Então, é por isso que a gente não cumpre o mínimo que o conselho diz. Então, o aluno ele vai cursar mais do que 500 horas. Uma outra pergunta também muito feita é a área desses estágios, né? Professora, coordenadora, eu posso fazer o estágio 1 numa área e o estágio 2 noutra área? Não pode. Por quê? Como o conselho ele prevê o mínimo de 500 horas, se o aluno fizer 352 em uma e 352 em outra área, ele não fez 500 em nenhuma. Então, o aluno ele vai cursar, né? Ele vai realizar tanto estágio 1 em biomedicina quanto estágio 2 na mesma área. Como a gente tem 31 habilitações na biomedicina, né? Isso é uma pergunta daí muito feita para os nossos alunos, então vou citar aqui algumas, né? A gente tem a reprodução humana, a gente tem perfusão extracorpórea, a biomedicina estética, né? Que é tão aclamada, né? A queridinha atualmente dos nossos alunos. A gente tem outras áreas também muito concorridas, que são as análises clínicas, o diagnóstico por imagem. Então, o aluno, ele escolheu uma determinada área, então ele vai fazer o estágio 1 nessa área e depois o estágio 2 na mesma área. Então, esse é um ponto muito importante que eu gosto de frisar com os nossos alunos. Ah, coordenadora, mas aonde que eu posso fazer estágio, então? Vai depender da área, né, da biomedicina que o aluno ele vai resolver cursar o estágio
que lá na frente, uma vez formado, né, o aluno ele recebe uma declaração de quantas horas ele fez de estágio, da área que ele fez o estágio, e depois dessa documentação, o aluno leva para o conselho, e aí o conselho vai dar a habilitação desse aluno, né? Então, a gente costuma falar assim, eu vou sair habilitado da faculdade em quê? Ele sai com o estágio feito numa área, mas a habilitação quem dá é o conselho, né? A partir da declaração que sim, a universidade vai dar para você enquanto aluno. Então, aonde o aluno vai cursar esse estágio? Depende da área que ele escolher. Então, se ele escolher estética, vai ser em clínicas de estética, por exemplo. Lembrando sempre que um lugar habilitado, supervisionado por um profissional da área de estética, né? Então, tem que ser um biomédico esteta ou um outro profissional legalmente autorizado, né? Isso é muito importante lembrar. Se o aluno escolheu como a área que ele quer fazer o estágio, as análises clínicas. Então, isso pode ser em hospitais, isso pode ser em laboratórios de análises clínicas. Ele escolheu o diagnóstico por imagem, então também pode ser um hospital ou um setor específico voltado apenas para a questão de imaginologia, medicina nuclear. Então, o campo do estágio, né, o local do estágio, ele vai variar de acordo com a área que o aluno escolher. Nós, né, da universidade, não limitamos o aluno, a gente deixa o aluno livre para que ele possa, né, obter habilitação na área que ele desejar, né, de reprodução humana, análises clínicas, por exemplo. Então, os estágios de biomedicina podem ser realizados em laboratórios de análises, em hospitais, em clínicas de estética, institutos de pesquisa, bancos de sangue, né, uma área também muito legal da biomedicina, né? Indústrias farmacêuticas ou de alimentos, né? Porque a gente tem a área aí das análises microbiológicas, né? Tanto de alimentos quanto voltadas para o meio ambiente, entre outros. Respeitando sempre o quê, gente? As áreas de habilitação da biomedicina. Então, nós temos 31 áreas. Então, a gente não pode escolher uma 32ª que não é legalmente autorizada pelo Conselho Federal de Biomedicina. E um outro ponto muito importante é que o aluno, além dele contar com as orientações do tutor online da disciplina, ele vai ser supervisionado por um profissional nesse local do estágio. E aí entra uma coisa muito importante que às vezes nossos alunos não se atentam ou não sabem, né? E é uma dúvida muito frequente. Quem supervisiona esse aluno no estágio? Então, preferencialmente, o Conselho de Biomedicina, ele diz que deve ser um biomédico, preferencialmente mesmo. Entretanto, em algumas situações, pode ser um outro profissional legalmente autorizado. Agora, é importante frisar que mesmo que seja o biomédico a supervisionar, esse biomédico também tem que ser legalmente autorizado. O que isso significa, professora? Se você está estagiando na área de estética, você não pode ser supervisionado por um biomédico analista clínico, onde a sua habilitação é em análises clínicas, ou a sua habilitação é em diagnóstico por imagem. E isso faz todo sentido, né? Então, se uma pessoa se habilitou em diagnóstico de imagem, como é que ele vai supervisionar a estética? Então, a gente precisa ter essa informação. Por quê? Porque quando o aluno for mandar o TCE, né? Quando o TCE chega para a coordenação para ser assinado, quem assina, né, como supervisor no local de estágio, aquele número do registro do profissional vai ser avaliado. Então, se o estágio lá é estética e o supervisor é um biomédico das análises clínicas, isso não pode acontecer, porque depois o conselho não vai validar a declaração e o aluno pode ter problema para adquirir a sua habilitação. Então, acho que essas são as principais dúvidas que eu vejo dos nossos alunos, que eu trouxe aqui para discutir um pouquinho com vocês, né? As áreas, o estágio, quantas horas temos, né? Os porquês aí relacionados à supervisão. Espero que vocês possam aproveitar essa live, tirar dúvidas através do canal e contar comigo aí para o que precisarem, tá bom? Ai, que bacana. Muito obrigada, professora Alice. Foi maravilhoso. E aí, eu gostaria só de me antecipar aqui, porque eu já vi que tem dúvida, eu vou deixar para o final. Mas eu, em específico, tenho uma dúvida, né?
Tá bom. No caso de um aluno, estudante de biomedicina, fazer o estágio ali na área da estética, isso limita ele a escolher uma outra especialização ou ele pode atuar em qualquer área que ele deseje? Muito boa a sua pergunta, Giovana. Então, o conselho não nos limita em termos de número de habilitações. Eu mesmo tenho 3, por exemplo, né? Eu sou habilitada em 3 áreas dentro da biomedicina. Como que o aluno ele faz para obter outras habilitações? Dentro da graduação, ele vai obter uma, né? Então, fazendo estágio no 7º e no 8º período, como eu falei, ele vai receber a declaração, vai mandar para o conselho vai dar a carteirinha dizendo que ele é habilitado em estética, por exemplo, já que ele fez o estágio em estética. Mas eu me formei, comecei a trabalhar em estética e aí o mercado aqueceu em diagnóstico de imagem. Eu quero ir agora para o diagnóstico de imagem. O que eu posso fazer? Esse, agora, profissional, né, não é mais aluno, uma vez formado, como ele faz para ter outras habilitações? Seja através de residência, especialização, mestrado, doutorado. Então, através desses tipos de pós-graduação, né, que são exemplos, né, especialização, residência, ou mestrado, ou doutorado, ele vai fazer. Quando ele receber a documentação, ele manda para o conselho e aí o conselho vai devolver a carteirinha para ele dizendo, olha, agora você é habilitado em A, mas em B também. E aí você vai poder trabalhar em 2 áreas. Você fez uma nova especialização em outra área. Mesma coisa, agora você vai ser habilitado em 3 áreas. E aí isso é um ponto importante. Uma vez habilitado em análises, você só pode trabalhar em análise. Quero trabalhar em estética. Aí você faz a pós, se especializa, aí você vai poder trabalhar em estética, para que a gente sempre esteja trabalhando de forma legal, né? Isso é muito importante. Perfeito, muito obrigada. São dúvidas assim super esclarecedoras, né? Até para a gente que está aqui na ponta acompanhando o pessoal. Muito bacana a sua apresentação, muito obrigada. E aí, galera, enchem aí o chat de dúvidas para no final a gente ter essa troca bem bacana e conseguir sanar as dúvidas de vocês, tá bom? E agora, para dar continuidade aqui, vou dar boa tarde a ela, que é coordenadora do curso de farmácia, a professora Cristiane Paiva. Boa tarde, professora, tudo bem? Oi, boa tarde a todos. Estou vendo aqui que estava bastante cheia a sala. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer em esclarecer as dúvidas dos nossos alunos, né? Sejam muito bem-vindos ao curso de farmácia, eu acredito que a gente possa ter aí alunos novos também, né? Que já queiram trazer algumas dúvidas. Bom, eu digo que o curso de farmácia é um curso bem amplo, e Alice, muito obrigada, porque muita coisa que você falou, eu não tinha conhecimento da biomedicina, e é sempre bom a gente aprender um pouquinho, né? É sempre legal isso. Legal. O curso de farmácia, diferente do curso da biomedicina, é um curso que tem um número de estágios bem maior, né? Então, por exemplo, a gente tem 4 estágios ao longo do curso. Então, a gente tem o estágio 1, o estágio 2, 3 e 4, todos devidamente supervisionados, preferencialmente por farmacêuticos. Diferente também do curso da biomedicina, o da farmácia, ele inicia de uma forma bem precoce. Então, logo no iniciozinho, a gente já começa a trabalhar um pouco com medicamentos, né? Então, a gente tem um eixo aí de medicamentos, onde eu não tenho uma farmácia de manipulação, mas eu tenho uma distribuidora de medicamentos, eu tenho uma drogaria na qual o aluno pode estar participando. E o que ele vai fazer nesse local? Ele vai poder acompanhar o dia a dia de um farmacêutico nesse âmbito do estágio, ele vai poder entender sobre as prescrições de medicamentos, sobre os receituários, conseguir diferenciar aqueles medicamentos que são tarjados de não tarjados. Com isso, eles vão entender melhor o que seria um medicamento de referência, o medicamento genérico e o medicamento similar, e quando vou poder dispensar para o paciente esses medicamentos. A gente vai também entender um pouco de atenção farmacêutica, que é exatamente você dar um aporte para o paciente, o que ele precisa entender com relação àquele medicamento, como que a gente pode ajudar? Será que ele pode tomar aquele medicamento todos os dias? Qual o melhor horário? Então, a gente também ajuda, junto ao farmacêutico, a supervisionar. E, além de tudo, a gente ajuda também a
o receituário a gente coloca num sistema na qual esse sistema está vinculado diretamente com a Anvisa, com a vigilância sanitária. Então, a gente tem alguns medicamentos que, obrigatoriamente, a gente tem a retenção de receita médica. E esses medicamentos, então, eles precisam ser lançados no sistema. Então, basicamente, esse é o estágio 1, que a gente tem ele logo no iniciozinho, que acho que é um grande diferencial aí dos outros cursos, porque normalmente você precisa de uma certa maturidade acadêmica para a gente começar a discutir esse tipo de assunto, né, estagiar esse aluno, mas a gente já começa o estágio 1 de uma forma bem rápida, bem precoce, que ele já acontece já no terceiro período do curso. Posteriormente, a gente tem o estágio 2, mas aí o estágio 2, ele ocorre lá no sexto período. Então, a gente agora tem um espaço entre o primeiro e o segundo. Aí muita gente pergunta, Cris, será que a gente pode fazer esse estágio 2, por exemplo? Eu não consegui fazer o estágio 1 por algum motivo no terceiro período, eu não tive tempo. Eu posso fazer, eu cheguei ao sexto período, eu posso primeiro fazer o estágio 2, desculpa, ao invés de fazer o estágio 1 e eu já estou no sexto período? Pode. Não tem problema algum isso acontecer. Tá? A única coisa que a gente precisa é uma certa maturidade acadêmica. Então, a gente precisa que você tenha feito algumas disciplinas do currículo, né? Algumas disciplinas teóricas e também algumas até mesmo com carga horária prática, como farmacologia, para, enfim, a gente fazer o estágio 2, que é no sexto período. E o estágio 2, ele tem um local diferente de atuação, com a carga horária alta, uma carga horária total de 418 horas, 396 no local de estágio, e no caso do estágio 1, eu tenho uma carga horária de 242, com 220 horas no local de estágio, então a nossa carga horária é muito alta. Tá? Nesse estágio 2, que é um estágio do sexto período, o aluno ele tem que estar atuando diretamente com o paciente no hospital. A gente também tem uma atuação agora em indústrias, em farmácia, mas essa farmácia agora não é mais uma drogaria, e sim uma farmácia de manipulação, que trabalhe com a manipulação de xarope, por exemplo, até mesmo de dermocosméticos, e também a manipulação em homeopatia, né? A gente também tem aquela distribuidora de medicamento no local de estágio. Eu posso estar fazendo também em drogaria? Até poderia, caso o aluno não consiga um outro local de estágio, que ele não consiga uma farmácia de manipulação, mas ele vai ter que estar exercendo atividades distintas comparado ao estágio 1, tá? Logo depois desse estágio, né, que agora a gente está falando de estágio agora do sexto período, a gente tem o estágio 3, que agora é no oitavo período, né? Então, esse estágio, ele tem a sua particularidade, ele tem uma carga horária de 330 horas, sendo que 308 é no local, né, na atividade em campo, e esse estágio, ele é exclusivo em laboratórios de análises clínicas. Não só análises clínicas, mas eu também posso fazer em laboratório de genética e toxicológica e até mesmo de alimentos, tá? Mas a ideia agora é fazer análise laboratorial. Então, o aluno, ele obrigatoriamente tem que ter também uma certa maturidade acadêmica para poder fazer esse estágio que é pertinente ao oitavo período. E, finalmente, a gente tem o último estágio, que agora é um estágio 4, e eu falo até para os meus alunos que é um estágio bem mais tranquilo, que é um estágio do 9º período. E por que eu falo que ele é mais tranquilo? Porque nesse local o aluno vai escolher onde que ele quer trabalhar. Então, ele já passou por uma drogaria, ele já passou por uma manipulação, talvez por uma indústria ou um laboratório agora de análises clínicas, e agora ele pode escolher o próximo local de estágio. E muitas vezes os alunos, ele acaba escolhendo o local onde ele mais se identificou, onde normalmente ele vai querer seguir como farmacêutico. Nesse estágio, ele tem uma carga horária menor, de 110 horas, sendo que, obrigatoriamente, 88 horas é no local de estágio. Então, é um estágio agora bem mais flexível, tá?
Da mesma forma, a gente precisa que o profissional que esteja supervisionando o nosso aluno, ele esteja devidamente habilitado no conselho, devidamente registrado no conselho, mas diferente agora da biomedicina, o curso de farmácia a gente sai hoje como generalista. Então, você é capaz de permear todas as áreas do farmacêutico, que são muitas nessa hora, tá? Bom, eu acho que é isso também. Você está no mudo, Giovana. Estava no mudo. Pronto, muito obrigada, professora. Vamos esperar aí para ver se o pessoal registra mais alguma dúvida. E aí, só voltando aqui a pergunta. Você quer falar, Ana? Estou vendo aqui você levantando. Eu queria uma dúvida, né? E eu sempre escuto dos meus alunos, né? E é também minha, né? Porque a gente sabe que o título de doutor é concedido quem tem doutorado. Mas quem está na área de saúde, quem está na área do direito, sempre são intitulados como doutor, né? E os alunos sempre perguntam se eles, enquanto farmacêuticos, enquanto também da área de biomedicina, depois de concluído, se eles podem ser chamados de doutores. Bom, posso responder? Sim. Bom, pelo menos eu vou responder pelo curso de farmácia, tá? O curso de farmácia, ele sai com o título de doutor, sim. Inclusive, no seu registro, na sua carteirinha, vai estar lá, doutora Ana Regina Pinheiro Guedes. Então, vem isso no registro. Concordo que a gente sabe que o título de doutor é para aquela pessoa que faz doutorado, mas a gente também tem isso igual na medicina, igual no direito também. Tá? Muito obrigada, viu? Foi ótimo, porque aí esclareceu a dúvida de grande parte dos nossos alunos. Não sei como funciona, Alice, você sabe me dizer? Sim, na biomedicina a gente também sai com... Eu costumo dizer que existe o título de doutor e o pronome de tratamento. Então, a gente sai com o pronome de tratamento de doutor. Então, vem no registro da carteirinha do conselho. Se você ligar para o conselho, vai falar, doutora Alice, como você está? Então, em todos os trâmites, a gente vai ser chamado de doutor. Mas quando os alunos me perguntam sobre isso, eu falo, gente, existe o título doutorado, existe o pronome de tratamento doutor. Então, a gente recebe o pronome de tratamento de doutor. Isso, perfeito. Perfeito. Ah, mas esse daí já dá um suporte, né? É chique. Já dá uma felicidade. Né, não? Dá até vontade obrigada aí, assim, só para a gente viver a experiência, né? De como é que funciona. Não. Deixa eu só colocar uma pergunta aqui que acabou de chegar para a gente. Olha só, alguém do curso de farmácia perguntou assim, sobre o conselho de farmácia, enfrentamos um certo preconceito sobre sermos na modalidade EAD. O que podemos dizer ou fazer para tentar amenizar isso? Perfeito, eu acho que é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Eu acho que eu respondo isso todos os dias. Bom, o que acontece? Hoje existe um respaldo, né, que no seu diploma ele não vai estar dizendo se você cursou EAD, presencial ou semipresencial. Isso não vem escrito, tá? Então, quando o conselho ele recebe o seu diploma, ele não, olhando o seu diploma, ele não sabe dizer em qual modalidade que você fez. Até porque a gente sabe que o curso EAD, ele é reconhecido pelo MEC. Então, cursos superiores à distância, ele tem a mesma validade, a mesma valia de cursos superiores presenciais. Isso é respaldado pelo MEC. Cabe a gente aqui discutir, ou comentar com vocês que a validade deste diploma, ele tem a ver não só com o reconhecimento do MEC, né, que isso é importante, mas não com a modalidade de ensino na qual o aluno cursa. O que eu quero dizer com isso? Então, o curso EAD, ele é devidamente regulamentado pelo MEC, onde ele acaba tendo por responsabilidade de controlar toda a formação acadêmica. Nós, docentes, nós, coordenadores,
reportamos tudo ao MEC, a gente tem que passar tudo detalhadamente o que acontece no curso. O CRF, né, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Farmácia, ele não tem gerência sobre isso, porque o papel do conselho é regulamentar a atuação do profissional farmacêutico. Ele não tem nenhum poder específico com o curso, com a parte acadêmica. Quem confere esse papel acadêmico, quem confere esse papel regulatório é o MEC, e não o Conselho Regional, ou o Conselho Federal de Farmácia, tá? Perfeito, professora. E aí já chegou até uma dúvida aqui, que eu não vou nem tirar a senhora da tela, porque eu acho que une muito com esse assunto, para a gente deixar bem explicado, que é o seguinte. A pessoa perguntou, você acha que as práticas em laboratórios têm a mesma qualidade e aproveitamento das práticas em laboratórios virtuais? Olha, as práticas que a gente tem hoje virtualmente, elas atendem muito bem. Isso também já é regulamentado, isso também já é verificado e autorizado pelo MEC. E agora, uma novidade que eu já trago aqui para vocês é que a gente vai começar a convidar os nossos alunos a realizarem práticas presenciais. Será obrigatório? Não, não será obrigatório. Mas o aluno poderá, agora vai ter a opção de também fazer prática presencial. Tá? Então, a gente vai começar a convidar em algumas disciplinas específicas, né, um projeto piloto, e na qual a gente vai ter agora esses alunos participando, esses alunos atuando em laboratório. Então, eles vão poder manipular medicamentos, vão poder trabalhar não só com a parte de medicamentos, mas também fazer uma análise química de alguma substância relacionada ao controle de qualidade também, por exemplo. Tá? Então, aí só... complementando o que você está falando, que maravilha, né? A gente já faz isso aqui, né? A gente começou, tipo, um projeto piloto em Solonópolis, né? Encabeçado também pela coordenadora, a Giovana. Então, a gente já fez uma palestra com práticas em EPIs, e a última, agora foi semana passada, foi uma prática no hospital, né? Em laboratório. Certo? Não é isso, Giovana? Exatamente, conhecimento básico, né, em análises clínicas. A gente isso, e aí todos os alunos adoraram, né? E só reforçando também o que você falou da questão do diploma, todo mundo deve ficar tranquilo, porque o diploma ele é igual do presencial, ele não vem dizendo que você terminou em EAD, em Jaguaribe, em Solonópolis, onde não, você terminou na Estácio. Quando você chega no conselho, eles não vão te interrogar, está ali, contra provas no argumento, não é isso? Eles têm acesso ao nosso histórico, eles vão ter acesso ao histórico do aluno, e muitas vezes eles vão saber que o aluno é do curso SEMI ou ele é do curso Flex, mas o conselho, como eu comentei, ele não pode impedir isso. Na verdade, claro, a gente tem sobre uma fiscalização o MEC nesse momento, que é super importante, e o MEC deu autorização. Então, o MEC autorizou o curso, o MEC fiscaliza isso. Então, o MEC é responsável pela parte acadêmica. Já o conselho, ele é responsável pelo profissional, o local onde ele está atuando, se ele está exercendo aquele papel de uma forma correta, né? Nos princípios éticos. Então, o Conselho Regional, ele se propõe a isso, tá? Perfeito. E aí, a Juliette, que aparentemente é nossa aluna de farmácia, ela colocou assim, eu acho que eu até consigo responder essa pergunta, e qualquer coisa, professora, pode me corrigir, tá? Ela perguntou, o preceptor do estágio é o farmacêutico proprietário ou algum tutor da instituição? E aí, na verdade, Juliette, dentro do estágio supervisionado, nós temos 3 parâmetros, né? O primeiro é o aluno, que está ali, responsável por procurar o seu campo de estágio, com toda a orientação da instituição, claro, né? A gente tem a concedente, como a professora Cristiane, e a professora Alice também, porque se aplica para a biomedicina, falou que precisa ser um profissional realmente com o título, né, daquela determinada área, seja farmacêutico ou biomédico, dependendo do curso.
E a gente tem também a instituição, que faz todo esse trâmite. O polo, a parte administrativa, que é a parte de documentação, orientação, e você tem o tutor da sua disciplina online, onde você tem propriedade para instalar, tirando todas as suas dúvidas com ele, na central de mensagens, na sua plataforma. Caso você não tenha utilizado ainda essa ferramenta, pode entrar em contato com o seu polo, que a gente fornece toda a ajuda e suporte para você, tá bom? Eu acho que é isso, não é, professora Cristiane? Isso aí, perfeito. E aí, outra pessoa perguntou assim também. Deixa eu achar aqui a pergunta, que acho que subiu. Ela pediu para reforçar a ordem e a programação dos estágios, né? Por ordem, estágio 1, estágio 2, e quais semestres vão acontecer. Poderia repetir qual o período de cada estágio? Posso. Então, olha só, temos primeiro o estágio 1, que ocorre no terceiro período. Depois, a gente vai para o estágio 2, e aí o estágio 2, ele só acontece no sexto período. Depois, a gente vai para o estágio 3, que ele é do oitavo período, e depois a gente vai para o estágio 4, que ele é do nono período. Tá? E aí, lembrando que a carga horária entre cada um deles também será distinta. O estágio 1 do terceiro, 242 horas. O estágio 2, 418. O estágio 3, 330. E o estágio 4, 110 horas. Tá? Perfeito. E é importante falar para os alunos também que todo mundo tem acesso a esse documento, né? A gente tem um histórico onde vocês podem estar acompanhando a carga horária de cada estágio de vocês, assim como todas as outras disciplinas mínimas. Então, na plataforma existe essa funcionalidade. Se vocês tiverem dúvida, reforçar aqui a questão da parceria do polo. Então, procura seu coordenador, o secretário do polo, que a gente fornece esse documento, tá bom? E aí, para finalizar, ainda nessa... Oi, professora Cristiane, pode falar. Coisa importante que também está acontecendo, muitos alunos, às vezes, eles querem terminar o curso de farmácia o quanto antes, que todo mundo quer trabalhar logo, entrar no mercado de trabalho, isso é bem bacana, né? Só que existe um período de maturação do curso, né? A gente tem um período de integralização. E hoje, o curso de farmácia, ele se encontra no oitavo período. Eu ainda tenho 2 períodos pela frente. Então, muitas vezes, o aluno ele quer puxar muita matéria, e a gente sabe que isso não pode, né? Então, ele só pode puxar 5 matérias por período, exatamente para acelerar esse processo. E não vale a pena, porque a gente precisa de uma maturidade acadêmica. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que a gente vai se formar, vai dar tudo certo, e todo mundo vai entrar no mercado de trabalho. Tá, perfeito, então. Acho que as dúvidas foram essas. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem direcionar para o polo também, que a gente encaminha aqui para as professoras tirarem as dúvidas de vocês e a gente replica essa mensagem para cada um, tá bom? E aí, assim, para finalizar, né, eu gostaria mesmo de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada para as coordenadoras, né, a professora Alice e a professora Cristiane. A gente não tem nem como expressar a nossa gratidão, reforçar as palavras da Ana aqui no início, né? A gente sabe o quanto a agenda é cheia. Aqui também a gente acaba equilibrando os pratinhos para fazer esses momentos com todo mundo, né? Mas, assim, muito obrigada. E eu quero terminar dizendo assim, que, pessoal, vocês realmente aproveitem essa parte da jornada acadêmica de vocês tão importante que é os estágios. Então, assim, é a oportunidade que vocês têm de pegar todo aquele conhecimento que foi adquirido de forma teórica, colocar em prática no campo que cada um for realizar esse estágio supervisionado. Dizer também que é a oportunidade de cada um de vocês mostrar a sua identidade enquanto profissional, inovação, caráter, e tudo isso, com certeza, sem dúvidas, faz diferença, tá bom? Então, Ana, a live vai ficar gravada, né, Giovana? Isso, a live vai ficar gravada, que é para vocês consultarem posteriormente. Mais uma vez, reforço, qualquer dúvida que tiver, direciona para a gente. Eu não vou me importar de fazer um e-mailzinho direcionando para as 2 coordenadoras de curso. E é isso. Vou finalizar aqui. Uma boa tarde, um bom final de tarde para todos vocês. Professoras, muito obrigada pela presença e paciência.
iniciativa, tá? Muito bacana. Muito obrigada, tá? Boa tarde a todos. Eu faço minhas as palavras da Giovana, viu? E só temos mesmo que agradecer bastante a presença de vocês, né? Nesse momento que foi muito importante, muito esclarecedor para todos os nossos alunos, viu? Muito obrigada de coração. Beijo, gente. Até mais. Beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.